Dando sequência à série de reflexões sobre o livro de Mirdade. Mirdade, após falar com proficiência e maestria acerca do caminho que leva à libertação das preocupações e do sofrimento, é interrompido por Rimbaud, que lhe diz: por quanto tempo continuareis a nos manter atordoados, inebriados, aturdidos, estupefatos? As palavras mirdádicas traziam um frescor, uma brisa, carregavam o alento da estação favorável, capaz de transformar o inverno interior em estação primaveril. Além do poder alquímico de suas palavras, elas eram inéditas, atípicas, não familiar aos ouvidos, ao ponto de Rimbaud dizer: falais conosco tal como homem algum ou livro algum jamais nos falou. Benum, também tomado por perplexidade, lhe diz: dizei-nos quem sois, para que saibamos com que ouvido vos ouviremos. Benum, ele tinha uma escuta analítica. Ele era um exímio analista ao ponto de propor uma anamnese à Mirdade. Quando ele diz: dizei-nos quem sois, ele queria saber de onde ele era, quem ele era, qual era a sua biografia, para que com base nessas informações ele pudesse emprestar um determinado ouvido que supostamente o entenderia. É interessante que a escuta analítica é insuficiente e incapaz de compreender palavras do nível das proferidas por Mirdade. Pois quem é o pai da análise arquetipicamente falando? É o diabo, no grego diabolos, aquele que divide, aquele que fragmenta, aquele que separa. A escuta analítica transforma o todo em uma miríade, em uma legião, em muitos fragmentos, e canalizada nas partes, ela perde de vista o todo, de modo que a escuta analítica é insuficiente para compreender. Contrapartida, a escuta sintetista também é insuficiente, pois canalizando no todo, perdemos de vista as partes. Para se ouvir com integralidade, é necessário a escuta da inteireza, que é capaz de ouvir o somático, o anímico e o noético, que ouve aquilo que está no âmbito da fisicalidade, na horizontalidade, mas também é capaz de ouvir o psíquico, o almático e o noético, onde habita o sublime silêncio. É interessante que, de modo muito sincero, Benum irá dizer: dizei-nos quem sois, para que saibamos com que ouvido vos ouviremos. Se sois o clandestino, dai-nos prova disso. O ouvido analítico ou a escuta analítica exige provas. Porém, Mirdade, com um sorriso nos lábios, lhe responde: falaste muito bem, Benum. Tu tens muitos ouvidos, por isso não pode ouvir. Se tivesse só um que ouvisse e compreendesse, não exigirias provas. Se os seus ouvidos fossem
únicos e não múltiplos, se fossem advaitas e não duais, se fossem simbólicos e não diabólicos, você iria compreender. No Caibalion está escrito: os lábios da sabedoria estão cerrados, exceto ao ouvido do entendimento. E este ouvido do entendimento é um ouvido desprovido de juízo, pois quando ouvimos e o juízo entra em cena, a escuta cessa. Krishnamurti dizia que a mais alta capacidade ou a mais alta inteligência humana é a capacidade de dirigir a atenção sem julgar. Pois quando julgamos, tentamos equivocadamente separar o joio do trigo, o bem do mal, o positivo do negativo, o importante do sem importância. E peneirando desta forma, jamais iremos compreender com integralidade e plenitude. Lacan oportunamente disse que somos responsáveis por aquilo que falamos, mas não por aquilo que os outros ouvem. Porque entre o falar e o ouvir, o juízo discriminativo distorce, fazendo com que o receptáculo da informação o receba de maneira distorcida. Não basta ter o aparelho auditivo em perfeitas condições se o nosso juízo, se os nossos preconceitos, se as nossas discriminações obstruem a nossa escuta. Quem sabe você que me ouve anseia ouvir de fato e de verdade, e me faça a seguinte pergunta: como ouvirei com inteireza? Verdade lhe responde: só o amor faz prodígios. Se desejas ver, fazei com que o amor tome conta da pupila dos seus olhos. Se desejas ouvir, fazei que o amor tome posse dos tímpanos dos seus ouvidos. Pois só o amor tira a venda dos nossos olhos e desobstrui os nossos ouvidos. É só o amor que pode, de maneira sutil, ampliar a nossa escuta. É só o amor que pode nos permitir esta experiência. Espero que estas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento, amplie os horizontes da sua compreensão e desobstrua os ouvidos da sua escuta. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.